Foi uma semana tensa. Protesto de organizadas, insatisfação generalizada entre os torcedores, tensão nos bastidores. A diretoria garantiu apoiar o técnico Rogério Ceni, dando a ele a tal carta branca para mexer no time. No entanto, a vitória não veio. Contra o Palmeiras, a maioria de nós sabia que seria difícil, mesmo sendo o time do Mano Menezes. Fim do primeiro turno, o pior primeiro turno do Cruzeiro na era dos pontos corridos. Qual será o caminho da vitória no retorno? Como evitar a Série B? Eu sou Luciana Boá. Eu sou Isabela Santana. Eu sou Rafaela Freitas e tá começando o episódio 58 do Podcast das Marias. Podcast das Marias. Bom, meninos, tá difícil. Mais uma derrota na conta. Uma derrota que não surpreende ninguém, mas a gente tava, precisando, né? Não é nem esperançosa, eu, sinceramente, eu não tava com esperança nenhuma. Mas era uma vitória importante pra tentar sair dessa zona perigosa da qual estamos no momento. Né, a gente tá gravando aqui no domingo, o Corinthians tá perdendo pro Fluminense, esse é um péssimo resultado pro Cruzeiro. Eu não sei nem o que esperar desse Cruzeiro, gente. Sinceramente, o jogo ontem, ninguém jogou bem. A Lu, assim, felizmente eu tava longe da televisão na hora do jogo do Cruzeiro. Luciana que teve o desprazer de acompanhar 90 minutos dessa tragédia. Assim, eu achei que foi não tão tragédia assim. Eu não sei se eu sou aquela pessoa que tô depositando muita confiança no Rogério Ceni, dando carta branca demais, mas eu achei que era um jogo pra empate, na verdade. Que o time do Mano Menezes é uma bosta. Ai, eu já repeti tanto essa frase. Mas o Mano Menezes tá naquela fase do 1-0 ainda. E assim, ele tem um elenco muito bom, né? Aí eu tava torcendo pra ele levar um empate no fim do jogo, mas eu acho que isso acontece só quando ele era técnico do Cruzeiro, né? Mas enfim, eu não achei muito justo o placar, apesar que eu vi muitos erros de fundamento do Cruzeiro. O Cruzeiro errou muito passe longo, por exemplo. E como o Rogério Ceni apostou muito nos meninos da base, muitas horas o nervosismo atrapalhava muito. Eu acho que o Ederson, ele acabou errando demais da conta. E ele errar na posição que ele estava jogando influenciava, né, o time todo. Mas assim, eu tive esperança, sabe? Deu pra pensar assim que a gente não vai perder feio pro Flamengo, porque todo mundo tá perdendo o Flamengo. Mas eu acho que tem como melhorar. Me deu uma pontinha de esperança, assim. O time conseguiu armar boas jogadas. Eu vi ele se esforçando, sabe? O Fred gritando com todo mundo, o Henrique puto toda hora. O Léo tava voltando de lesão, mas ainda assim ele tava puto, tentando fazer as coisas. Então... Henrique puto é uma nova entidade do Cruzeiro, né? O tempo todo, né? Aí ficou só Marquinhos, Gabriel, o David ruins, como sempre. Mas o esforço do resto do time me agradou muito, sabe? Me agradou mesmo. Eu até achei que o empate seria um resultado mais crível pelo que foi o jogo, sabe? Ele, no primeiro tempo, foi bem equilibrado, mas levou gol. E no segundo tempo foi pra cima. Não sei, sabe? Eu acho que eu tô depositando muita esperança no Rogério Ceni, que daqui a pouco melhora. Antes que seja tarde, tem um turno inteiro pela frente, né? Lá no Twitter eu até chamei atenção para uma estatística que eu achei assim, muito triste, na verdade. De bolas longas. O Cruzeiro, ele tava errando toda hora esse fundamento. Tanto a saída de bola, tanto da zaga pro ataque, tava tentando uma ligação direta o tempo inteiro. Ou alguém muito recuado ali no meio de campo tentava uma ligação direta. O Cruzeiro não estava tentando fazer jogadas pelo meio. Assim, às vezes pode dar certo, ou às vezes não. E eu acho que eles não repararam que isso não estava dando certo, sabe? Na verdade, estava dando errado pra caralho. Pra ter ideia, assim, na estatística, o Palmeiras tentou 47 bolas longas e acertou 34, com 72% de aproveitamento. O Cruzeiro tentou 48 vezes e acertou 42% de aproveitamento. Significa que 28 bolas que eles tentaram um contra-ataque fazendo uma ligação direta, eles deram a bola pro Palmeiras e o Palmeiras pôde atacar novamente. Então, assim, eu acho que
Eu tava até brincando, será que tem aquele teste de pauzinho, assim, que a RH faz pro jogador? Porque o pessoal não tava prestando muita atenção, agindo sob pressão, não tava fazendo certo e nem reparando que tava fazendo errado também. Então, aí minha crítica é isso mesmo, assim. Eu acho que o Cruzeiro, ele pode ser mais inteligente do que tá sendo, sabe? Eu achei que ele foi muito burro nesse jogo contra o Palmeiras, mas me deu esperança, assim, que pelo menos o pessoal tava com muita vontade de fazer o certo, sabe? Fica aí a esperança de fazer o melhor segundo turno, né? Como? Aí eu pergunto, como fazer um bom segundo turno? Fazendo gols. Não, eu também, eu continuo confiando no trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que precisa de um tempo, né? O problema é que a gente não tem esse tempo agora, mas a gente vai precisar, né? Ter um pouco de paciência. Ainda faltam muitos jogos, eu acho que não é pra gente de já ficar tão certo, de entregar os pontos tão rapidamente. Um lado, né, tem que ficar preparado pro pior, sim, porque o flerte com a Série B tá bem forte. Mas por outro, a gente tem que ter esperança também, porque faltam muitos jogos. E tem a disputa para cair é mais forte do que para ser campeão. Então a gente tem algumas chances aí de sair, de fazer um bom retorno. A diretoria deu essa carta branca pro Rogério Ceni, ele já deu uma cortada lá no Edilson. Rolou um vucu-vucu aí, porque falaram que o Thiago Neves tinha sido dispensado da viagem, que ele tinha saído da toca, depois falaram que, viu que era mentira, tanto é que ele entrou em campo no último jogo. E eu fiquei naquela expectativa, gente, só falta essa, Thiago Neves fazer o gol do empate ou de uma possível virada, assim, né? Com qual moral o Ceni vai continuar o retorno. Mas eu acho que dá um tempo, né? Eu falei que eu não esperava nada nesse jogo, mesmo sendo Mano Menezes, que o Mano Menezes pelo menos está cumprindo o script que ele cumpriu no Cruzeiro, né? De começar bem. Ele já saltou para essa etapa do 1-0. Daqui a pouco começa o empate top. Mas semana que vem tem o Flamengo que vai estar descansado, sem Libertadores no caminho por enquanto. Tá motivado. Vamos ver, o jogo é aqui, né? Pelo menos tem o fator torcida, se é que a torcida vai comparecer depois de tanta desgraça que tá acontecendo aí com o time, depois de uma semana bem tumultuada, né? De protestos, né? Todo mundo muito desanimado com o time, ainda vem essa derrota. Mas vamos ver como que vai ser, né, ao longo da semana, né, a motivação tanto do time quanto da torcida para comparecer e dar força. Mas eu tava olhando aqui, já ia chamar Mano Menezes. O Rogério Ceni, ele chegou e pegou uma sequência bem marvada, sabe? Ele foi Santos, CSA, Vasco, Inter, Grêmio e Palmeiras. Desse, só o CSA foi o melhor jogo. Foi o jogo mais tranquilo de se fazer, né? Tá, ok, o Vasco em casa. Empatou 2-2, aí. Levou um empate no final, erro, né, do jogador, mas foi um empate no finalzinho. E agora tem o Flamengo, mas depois do Flamengo tem uma sequência que eu acho que vai ser bom pro trabalho dele. Tem Ceará, Goiás, Inter, Fluminense e Chapecoense. Ok que o Inter pode acabar com a gente. Mas assim, não sei se o Inter pode estar bêbado da Copa do Brasil, sei lá. Quanto que é a final do jogo da Copa do Brasil? Vai ser uma semana também. Semana que vem. Essa semana. Mas essa semana? Essa semana não? Essa semana. Sei lá, eles podem ter muito álcool no sangue. Ou beber pra esquecer, ou beber pra comemorar, não sei. E aí, nesses 5 jogos, é possível dele emplacar algumas vitórias, sabe? Ceará fora de casa, Goiás fora de casa, ok, mas é possível. Eu vi que encarou o Palmeiras, tem como, sabe? Então, quem sabe? Aí ele vai estar mais tranquilo para trabalhar. O Cruzeiro
pode recuperar um pouquinho aí na Copa do Brasil, no Brasileiro. Eu acho que dá. A gente desespera, mas acho que dá. E essa semana a torcida fechou com o Ceni, né? Era um receio que eu tinha do pessoal comprar mesmo essa briga do Ceni. Começaram a criticar mais o Thiago Neves, que era até então intocável por grande parte da torcida. Eu tô vendo que a torcida deu uma acordada, finalmente. Né? Não tô falando de torcida organizada, não. Tô falando no geral. Né? Que é um pessoal que começou a perceber que tem alguma coisa muito errada. Eu acho que aquela coletiva de imprensa da semana passada do Rogério Ceni foi muito importante para abrir os olhos de todo mundo. Eu senti que a diretoria meio que tá temendo a torcida. E aí teve protesto das organizadas que... Gente, sério, colocaram, né, 11, mas que na verdade eram 12 garrafinhas de cachaça pra fazer, uma tocaia, né, para os jogadores cachaceiros do Cruzeiro. Aí vem um lado que eu não... A meia montagem com o Thiago Neves caindo na... E tem uma do Edilson. A do Edilson também na gretinha olhando. Muito bom. Né? E aí teve aquela faixa que eu não concordo, porque colocaram um monte de gente que não tem nada a ver, não tem nada de cachaceiro e não tem nada... Eu não sei se é o momento você protestar contra Ariel Cabral. Pô, eu achei injusto, assim, por mais que a gente fique criticando o futebol dele, não é o momento de você criticar jogador que tá devendo por causa porque é ruim mesmo, assim, ou tá numa má fase. Aí colocava um Jadson, agora colocar Henrique no meio daquela faixa, né? Se eu sei que o fandom aqui Henrique é da Luciana, mas eu achei completamente desnecessário colocar, sei lá, eram 9 jogadores, 7 ali estavam completamente equivocados, assim, a existência. Eu quase peguei em armas. Quem deveria não estava. David, Pedro Rocha. Pedro Rocha estava. Pedro Rocha estava, mas eu também não achei justo com o Pedro Rocha, não. Mentira, só o David. Só o David que não estava naquela faixa lá. Eu não sou do fandom do Henrique, né? Mas acho um bom jogador. E acho que ele representa muito mais do que outros. Tem se mostrado puto com tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Então, assim, aquela faixa lá, ela serviu para falar assim, talvez, porque nós estamos de olho nos jogadores também. Eu continuo achando que o problema do Cruzeiro não são os jogadores. Até porque quem contratou eles, né? Eles não se contrataram. Aquela faixa foi muito desnecessária. Concordo com o que vocês disseram. Muito. Aquela faixa eu achei muito, não é só pelos 20 centavos, sabe? Vamos protestar por tudo. A gente não tá gostando disso aí. Eu achei muito sem foco, sabe? Eu acho que tinha que focar na diretoria. Se você quisesse também reclamar de Thiago Neves, de Edilson, já que teve uma declaração muito direta, né, do Rogério Ceni, citando os dois. Então, porque coloca os dois no meio na faixa, né? Agora... Saiu atirando pra tudo que é canto. Acho que não, gente. É protesto, tem que ter foco. Eu até achei, assim, que eles protestaram. Acabou desse jeito meio que por protestar, sabe? Vamos protestar que a gente tem que protestar. Mas quem tá... que estão obrigando a gente a protestar, que estão cobrando a gente protestar. Então vamos lá protestar, faça aí. Eu achei meio... Poxa, gente, vamos pensar melhor. Tem muita gente envolvida aí. Aí eu achei legal que pelo menos eles gravaram a TV Mafia Azul, que a gente nem sabia que existia. Aí agora a gente tá sabendo. Não, eu sabia. Eu também. E ela, mentira, ela já tá fui no... entrevistada, já fui pedir Ela já tá na... Mas assim, ela eu tô apareceu falando... na matéria do Fantástico. Não, eu tô falando que a gente conheceu ela melhor a partir da matéria do Fantástico. Sim. Não sei se vocês viram lá quem são os patrocinadores da TV Mafia Azul. Sim. Eu fiquei absurdada na hora que eu vi, assim. Falei, como assim? Mas... E o dinheiro ainda. O dinheiro que essa torcida, né, que essa TV recebe. Por que não investe isso na TV Cruzeiro? Né, que tá sendo tão criticada. Eu já fiquei sabendo que a galera que trabalha na TV Cruzeiro recebe mal pra caralho. Não, eu fiquei sabendo que todo mundo que trabalha no Cruzeiro, exceto jogadores e conselheiros, recebe muito mal. A comunicação do Cruzeiro recebe muito mal. Você tem que ter privilégio de voto pra receber bem, ou fazer gol, entrar em campo pra receber bem.
O resto... Tem muita coisa errada no Cruzeiro e não é de hoje, né? Uhum. Mas eu acho que se a gente parar para avaliar tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, depois da matéria do Fantástico, na verdade, assim, o que não aconteceu depois. Tem muita gente dentro do Cruzeiro que precisa ser responsabilizada e não está sendo. Tudo bem que a gente está falando aqui agora de protesto, né? E eu acabei desviando um pouco do assunto que vocês estavam dizendo, porque nós, torcedores comuns, eu vou me colocar como... Eu não sei o que acontece lá dentro do clube. Os protestos, no caso, no domingo, que eu estava lá no estádio, contra o Grêmio e tudo, eu realmente tinha ficado muito assustada, porque eu nunca vi uma organizada ficar calada, não falar nada. E eu até comentei que parece que eles acordaram, né? Mas parece também, não sei há quantas anda essa situação. Mas tem gente no Cruzeiro que tem que ser responsabilizada e que não está sendo. O proletariado do Cruzeiro não merece certas coisas, né? Os funcionários ali, de CLT e tal. Mas outros têm que ser muito cobrados. Não é pouco, não. De diretoria, conselheiros... Tem tanta gente responsável pelas coisas que estão acontecendo lá dentro e que são absurdas. E tá tudo normal, desde a última matéria no Fantástico. Eu tô meio desiludida, meio desacreditada com tudo no Cruzeiro. Eu acho que a cronologia foi assim, protestos de dia em frente à diretoria lá, o prédio do Cruzeiro, foi no Barro Preto, que eles colocaram a faixa que alguém vai morrer, né? Um pouquinho exagerado. Aí de noite eles soltaram os fogos em frente à casa do Itaí, do Serginho e do Wagner Pires. E no dia seguinte foi pra frente da Toca, fez uma manifestação lá, e eu acho que no dia seguinte foi da cachaça. Ou os dois, segundo, terceiro dia, na verdade é o mesmo dia, eu esqueci. Na verdade, se eu conseguir contar, né? Isso. O Cruzeiro fez um portão para que os diretores para que os diretores e os jogadores não passassem pelo protesto. A polícia também quebrou o pau. Teve tiro de bala de borracha lá na Toca também. Na cronologia faltou dizer que não era bem uma manifestação, né? Era o pessoal que viu os conselheiros jantando. Aí, né, rolou um time nessa situação, os caras jantando. Aí fizeram aquele vídeo, né? É porque foi na terça-feira, né? Foi na terça, né? O Gilvan ressuscitou, voltou. É nessa hora. O Gilvan falando que nós vamos dar um jeito nesse clube. Tá. Ai, meu Deus. Assim, o Gilvan teve todas as possibilidades de mudar o estatuto, sabe? De pagar quem ele comprava. Assim, o Gilvan tem uma parcela enorme de culpa nisso tudo que tá acontecendo no Cruzeiro. Muita culpa. E ao mesmo tempo eu penso, quem que vai fazer oposição ao Wagner? Exatamente. A gente viu aí. Pelo menos ele tá fazendo oposição. Ninguém mais tá fazendo oposição. Pois muita gente criticou o Gilvan. Beleza, ele é errado muito. Sabe? Se o Cruzeiro tá nessa situação hoje, muito se deve ao Gilvan. Por ser centralizador, por o ego ter subido muito depois de 2015. Mas quem vai fazer? O Zezé Perrella, que é o presidente do conselho, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Ele só aparece pra falar umas coisas que são óbvias, que eu, que sou torcedora comum, que não tô lá dentro, sei. Não tem oposição no Cruzeiro. Então, assim, se o Gilvan apareceu, mesmo que seja pra gente rir um pouco da cara dele, é um cara que tá fazendo alguma coisa. E alguém precisa fazer alguma coisa, porque em 2 anos que o Itaí... Porque o Wagner não é presidente. Quem é presidente é o Itaí Machado. Ele tá destruindo o Cruzeiro. Ele acabou com o Cruzeiro. Falando de ex-presidente do Cruzeiro, César Massi ressurgiu das cinzas e tá lá, né? Tipo, não, ele ganhou um cargo, uma boquinha lá do Wagner / Itaí e, enfim. 100 anos. César Massi tá com quase, sei lá... 300 anos. Então, assim, gente, esse é o conselho do Cruzeiro, né? Você tem que... Pra você ser conselheiro do Cruzeiro, você tem que ter nascido antes de 1921. Você precisa ser mais velho que o clube, porque não é possível, né? Então, enquanto tiver homens brancos velhos trazendo desgraça pro Cruzeiro, o Cruzeiro vai viver nessa desgraça. Meu Deus. Fica todo mundo fazendo cara de paisagem. É isso que eu não consigo entender. E tem que cobrar conselheiro, sim. Porque eles que têm poder de voto. Eu não tenho, vocês não têm, ninguém tem. Agora, tem que ser muito... Vai me desculpar. Ninguém que fez o Itaí voltar, esses 136, não vou lembrar agora, 140,
é cruzeirense não, eles estão preocupados apenas com seus interesses. Não dá pra achar isso normal, gente. Entendeu? Um cara que tá destruindo o clube. Um cara que aumentou o salário a cada 3 meses, o próprio salário. Na matéria do Fantástico, a gente viu o conselheiro que ganhava 2.000, que é proibido pelo estatuto. O conselheiro não pode ser remunerado, por motivos óbvios, né? Senão você tem conflito de interesses. Ganhava 2.000, tá ganhando 90.000 no Cruzeiro. Não há clube que seja sustentável assim. Alguém precisa fazer alguma coisa no Cruzeiro. E que se for o Gilvan, ótimo, maravilha. Mas do jeito que tá, não vai ter clube. Sei lá, até o fim do ano que vem. A gente tá correndo um puta risco de cair. Não tem mais de onde tirar dinheiro. E assim, tá todo mundo achando lindo. Tem que cobrar de conselheiro mesmo. Matar não, tá, gente? Matar é um pouco demais. Nem pode fazer isso. Mas tem que botar o dedo na cara desses caras e falar: vocês são cruzeirenses? Tirem o Itaí do poder. Porque é a única solução que a gente vê hoje. Porque ele aparelhou o clube. Isso, eu não tô falando isso da minha cabeça. É só a gente pegar a matéria do Fantástico. 130 e poucos votaram. Por que eles votaram para que ele voltasse? Qual que é o interesse desses caras? Porque não são cruzeirenses. Pra mim, não são cruzeirenses. Mas enfim. A minha raiva é que essa merda toda que tá acontecendo internamente vai acabar com o Cruzeiro. Agora vamos aguardar como que vai ser essa semana. Se vão ter mais protestos, se ficou nisso. Que foi uma semana com a programação bem cheia, né? De eventos. E vamos ver. Vocês chegaram a ver a coletiva do Ceni? Eu vi uns trechinhos, assim, não vi a coletiva, eu vi algumas matérias falando assim, que ele pelo menos estava vendo uma luz no fim do túnel, que dessa vez ele sentiu hombridade nos jogadores, né? Foi mais ou menos essas palavras dele, que dá um alento e um conforto para a torcida do Cruzeiro de dias melhores. Bom, Rogério, vou responder por mim. Não tenho alento de dias melhores para o Cruzeiro. Tem um turno todo pela frente aí, entramos na zona de rebaixamento, obrigada, Itaí Machado, Wagner, Sérgio, todos vocês. Conselheiros, já falei isso aqui, vou repetir. Não vejo não, assim, eu não vejo muita expectativa pro Cruzeiro em relação a certas coisas. Eu já me preparo pro pior, eu acho que vai cair sim. Bom, o discurso do Rogério Ceni tá muito alinhado com o de Luciana Boar, né? Tipo, vi que dá pra tirar alguma coisa desse time no retorno. Não, mas eu fico... O que você acha, Rafa? Dá pra tirar alguma coisa do retorno desse time? Eu tô com a Luciana. Vamos esperar essa sequência de jogos relativamente... não fáceis, né? Mas não tão difíceis quanto foi essa sequência anterior do Cruzeiro. Como vai ser o próximo jogo contra o Flamengo. Porque não depende só... Eu acho que Everton Ribeiro e Arrascaeta, inclusive, poderiam usar a hashtag gratidão, né, nesse jogo e não ser maus com o Cruzeiro. Arrascaeta? O Everton Ribeiro, talvez. Tem que lembrar que assim, o Cruzeiro ganhando, é o Fluminense entrando na zona de rebaixamento. Qual flamenguista vai querer isso? Todo mundo. Então, e não tem ninguém perto pra passar do... Tem a dívida história, né? Tem que pagar a Série B. Pois é. Tudo bem que todo o Brasil inteiro odeia o Cruzeiro agora, mas... não, mentira. Aqui, São Paulinos gostam perder... do Cruzeiro. É verdade. Se o Flamengo perder a próxima rodada, ele não perde a liderança, que ele tem um número de vitórias maior que o Palmeiras. Fica a dica aí, Flamengo. Dá uma ajudinha pra gente, que a gente enfia o Fluminense lá pra zona de rebaixamento, viu? Porque assim, se fosse só uma questão de campo, eu acreditaria muito fácil, assim, de que iria dar certo. Mas tem esse extra-campo muito pesado, né? Que, claro, que tá influenciando... no time. Então, por isso que eu fico muito preocupada. Rogério Ceni tira as maçãs podres do time, né? E intensifica o treino, treina finalização, treina pênalti, treina não sei o que, né? Faz um trabalho muito diferente do Mano e coloca o time pra frente. Só que enquanto isso tem torcida protestando contra a diretoria fazendo merda, diretoria fazendo isso. Então, não sei, né? É difícil você esperar alguma coisa boa do campo, quanto o extra-campo também tá todo cagado, né? E não sei, né? Ainda mais com essas... Estão já, né, tipo, ventilando por aí que vem segunda parte
da matéria do Fantástico em breve, né? Não sei se é verdade, mas é uma coisa que se ventila e eles prometeram. O Fantástico me prometeu que não acabou ali, né? O Rodrigo e a Gabriela falaram que tem mais coisas que precisavam de uma apuração mais profunda que eles não iriam divulgar naquele momento. Então, vem bomba por aí, né? Provavelmente vai no segundo turno aí, vai ter mais bombas e vai ter um extracampo muito complicado que eu fico com receio de como que o campo, né? Como o time vai receber isso tudo. Eu tenho muito receio, assim, do Ceni chegar amanhã e falar, não fico mais, foi um erro, eu não quero ficar mais nesse lugar, esse lugar tá uma bagunça. E adeus, minha reputação é muito maior do que isso e tal. E vazar e o caos que vai se instaurar no Cruzeiro. Ninguém, gente, nem Lisca doido vai querer treinar o Cruzeiro, sabe? A gente vai ficar com um interino no resto do ano e cair de uma forma bem feia, sabe? Então eu sempre fico, meu Deus do céu, o que o Rogério Ceni tá sentindo nesse momento? Eu tô mais preocupada com o que ele tá sentindo do que eu. Então, assim, né? Eu realmente tô muito preocupada com esse extra-campo do Cruzeiro. Não tô... que Thiago Neves isso, Edilson aquilo, os cachaceiros, que não sei o que e tal. Isso hoje é o menor dos problemas do Cruzeiro. É o que a gente sempre tava falando aqui, né, Rafa? O roteiro do Cruzeiro é um time de rebaixado, entendeu? A gente viu isso no Corinthians, a gente viu isso no Inter. E o Cruzeiro tem um agravante pela situação do que está acontecendo internamente. A coletiva do Ceni, os trechos que eu li e tal, ele pelo menos está no sentido de vou tentar mais um pouco, mas eu pergunto para vocês, algum diretor do Cruzeiro hoje tem alguma moral para cobrar qualquer jogador? Eu acho que não. Os stories que o Thiago Neves postou essa semana, pra mim um puta desrespeito com a torcida do Cruzeiro. Primeiro postou uma foto ele, Robinho e o Edilson, e depois ele postou uma foto assim, porque postou uma foto da família dele falando assim que as únicas pessoas que ele dava ouvidos ou que ele escutava eram aquelas pessoas ali. Isso é o quê? Mostra o quê pra torcida? Foda-se o que vocês estão falando de mim. O problema é de vocês. Nossa, em pensar que eu já gostei, sabe? Que eu já admirei o futebol desse cara. Hoje eu queria que ele saísse do Cruzeiro amanhã e nunca mais voltasse. Assim, nada, não queria nem ouvir o nome de Thiago Neves. E semana passada teve, né, aquela fake news que ele tinha sido, né, tipo, dispensado da viagem para São Paulo e tal. E rolou uma mini euforia, mas que depois foi desmentida e você via que só sobrou frustração mesmo. Então, isso que eu tô falando, né? Isso que eu falei, na verdade. A torcida caiu na real, né? E eu acho que cansou de passar pano pro Thiago Neves. Agora o que a gente espera uma postura que tá tendo Henrique, que tá tendo Fábio, que tá tendo o pessoal mais velho, não é isso que o Thiago Neves cobrou, né? Não, cobra os mais jovens também, não é só os mais velhos. Os mais velhos estão se portando como jogadores experientes se comportam, né? E com respeito à camisa, à instituição. Porque em 2011 você via que era um time muito limitado, muito ruim, mas era um time que corria, né? Tipo, você via que os caras faziam, coitados, os caras são muito ruins, não tem como não. A gente entregava os pontos porque os caras, era um time muito fraco, né? Mas esse ano você vê que é um time que não se entrega, né? Não dá o que consegue dar, né? É uma preguiça, é uma má vontade, uma coisa que a gente tá vendo muito mais do que em 2011. E é isso que eu vi de diferente nesse jogo contra o Palmeiras. Eu vi os jogadores se entregando bem mais, bem mais. E até o Thiago Neves tendo saído do banco também, eu vi que ele entrou de um jeito um pouco diferente no jogo. Até uma situação, vocês não estavam assistindo o jogo, eu achei muito engraçado. Que na hora, assim, do segundo tempo, os jogadores saíram do banco pra aquecer, sabe? Pra ver quem que vai entrar. O Thiago Neves perdeu o colete dele. Aí ele não podia sair do banco pra aquecer. Ele ficou desesperado atrás do banco, atrás do colete dele. Aí eu tava até pensando, alguém deve ter escondido.
Mas ele, assim, tava dando pra ver que ele queria, sabe? Ele queria jogar. Foi uma situação engraçada. Mas deu pra ver, assim, um pouquinho de vontade de mudar o cenário, sabe? Foi legal, assim. Foi legal. Eu ainda odeio muito o Thiago Neves, mas se ele fizesse gol ontem, eu usaria a plaquinha "não fez mais sua obrigação" sorrindo, porque ao menos conseguiria um empate ou a vitória. Mas é isso. Ele tá fazendo o que não é mais que obrigação dele. E precisou ir pro banco pra perceber que ele estava sendo idiota. E eu espero que mude. Todas nós esperamos que mude alguma coisa do Cruzeiro, né? Mas vamos ver, né? Eu não vou nem puxar hoje chute no placar contra o Flamengo. Não vou nem me dar o trabalho. Se eu fosse Gol de você, não quem? fazia isso mesmo, não. Não vou. Se eu fosse você, não Gol de fazia quem? isso, não. Você. Do jeito que o Cruzeiro é azarado, do jeito que a fase é boa, é bem capaz de ter gol de Arrascaeta, de Everton Ribeiro e Gabigol. Pronto, acabou. Aí é pra fechar o caixão mesmo. Não, tem Bruno Henrique ainda. Ainda tem Bruno Henrique. ainda tem esse ainda. Esse episódio vai ser bem curtinho mesmo, porque a gente tá bem puta. Não tem muito o que Normal, dizer, né? é normal, mas assim, a gente discutiu antes a pauta, não tem muito o que dizer, né? No último episódio, a gente já pistolou bastante e nada mudou, né, da semana passada pra cá. Então a gente espera que na próxima semana tenha alguma novidade, né? Vamos ver, uma novidade boa, né? Pelo menos. A gente espera assim, a gente torce, né? Não espero nada não, confesso pra vocês. Temos indignação e temos um podcast também. Eu vou dar um spoiler, a gente tá preparando um podcast super legal, super especial. Ainda sem data, mas a gente vai falando nas nossas redes sociais, tá? Então fiquem de olho. Twitter, podcast Marias. Instagram, podcast das Marias. Estamos em todas as plataformas, ou pelo menos as principais plataformas de streaming. Nosso site também, que compila todos os episódios, www.podcastdasmarias.com.br. E o nosso e-mail, manda um e-mail aí pra gente, dá um retorno, tá legal, tá ruim, cala a boca. Sugere também alguns temas pra gente discutir. É sempre legal quando a gente faz algum episódio temático, como foi na semana passada. Então manda um e-mail pra gente, podcastdasmarias@gmail.com. E pode me seguir também no Twitter, Rafa Freitas. E semana que vem aí eu espero estar mais animada, tá? Um beijo pra vocês. Eu também não tô nos meus melhores dias em relação ao Cruzeiro, não. Só espero que alguma coisa mude e mude logo. Que alguém faça alguma coisa. Que os conselheiros acordem. Que honrem, né, o título que eles têm de conselheiros, porque eles são os únicos que podem, de alguma forma, fazer alguma coisa. O torcedor comum, além de protestar, não tem direito a voto, o sócio não tem direito a voto. Alguém precisa salvar o Cruzeiro de quem está lá dentro, de quem colocou essas pessoas lá dentro, são todos responsáveis. Mas é isso. Até semana que vem, pessoal. E aproveitando esse momento aqui para falar das nossas redes, também vou falar dos nossos recadinhos, que nós recebemos alguns recados, com alguns comentários do podcast da semana passada. Começando pela Karen. Ela falou que seria lindo uma campanha de rede para apoio às minorias para irem aos estádios. Empodere uma POC. #. Porém, parei de ir aos jogos porque ingresso é dinheiro. E não vou dar dinheiro para um time que não me valoriza como torcedor. Eu pagaria ingresso ao Bahia e ao América. E eu entendo demais a boa vontade. Acho louvável que vocês são a parte melhor da torcida. Boa vontade pra gente. Eu só que estou chata, velha, calejada e rabugenta. Meu Deus, é difícil, mas é o que todo mundo pensa, na verdade. Tá certíssimo. E também tem o Tugueirense, que respondeu pra gente: meninas, o Cruzeiro tá osso, o Brasil tá louco, mas não parem de gravar. Falem de outros times, de inclusão, de preconceito, de qualquer coisa que quiserem. Pois, pra ser sincero, tenho ouvido o podcast muito mais por vocês do que pelo time. Muito obrigada. É triste, mas muito obrigada. Obrigada. E eu queria agradecer de verdade, viu, ele, assim, porque tem vezes que é difícil fazer um podcast, não é fácil, nem sempre a gente consegue conciliar tudo. Tem dias que a gente fala, poxa, mas a gente realmente vai gravar hoje, então é muito legal quando a gente
quando alguém escreve, né? E ó, tem o Danilo também que falou, ó, tô escutando o podcast das Marias e chegando à conclusão que quem gosta mesmo do Cruzeiro tem que torcer contra esse time. É tanta coisa errada que qualquer vitória significa força para essa diretoria e para os sanguessuga que estão lá. Pena só do Ceni que caiu lá de gaiato. Não, eu tendo a ter dó da pessoa que vem aqui fazer um trabalho sério e não consegue. Então, da mesma forma que em 2011 eu fiz o Fora Montilho, eu tô preparado para fazer o Fora Rogério Ceni também, porque eu fico com dó dessas pessoas. É triste, né? Eu fico com dó também. Gente, sério, eu fico com vergonha alheia, você não tem noção. Eu vejo o Rogério Ceni, eu me escondo, tomara que ele não me veja. Se ele me vir, eu vou falar que eu torço pro América. Um dia, sabe? Gosto muito do seu trabalho, tira foto comigo, eu sou americana. Eu vou ficar com vergonha. Eu tô num momento meio bipolar com o Cruzeiro. Tô muito assim. Ai, esse time podia tanto melhorar, né? Mas ele podia tanto se fuder também. Ele tá querendo isso. Não, mas acho sacanagem, é uma história toda. Eu fico debatendo comigo mesmo, assim, sabe? Tem que ganhar, não, merece perder, não, merece pra puta que pariu, não, né, é maldade pensar isso. O Henrique é legal, não, mas Thiago Neves é um bosta. Então é isso, né, acabando os recadinhos da internet, vamos agradecer também ao que o Cruzeiro pede, que por ele nós vimos lá as estatísticas que é o pior ano que o Cruzeiro tá fazendo, né, não em números de rodadas dentro da zona de rebaixamento não é o pior, porque há times piores nesse campeonato, mas terminando agora o primeiro turno dentro da zona de rebaixamento, tá aí, tá como o pior ano, né? Empata com os outros anos. Mas de número de pontuação é o pior, e de posição empatou com o pior, e a esperança é que nos próximos 19 jogos não fique dentro dessa zona, porque, né? A esperança é a última que morre. Me siga lá no Twitter, eu sou @LucianaBoar. Então, esse foi mais um episódio do Podcast das Marias e até semana que vem. Até!